Eu vou te mostrar como é que eu e a minha equipe podemos trazer um projeto e uma construção para o seu empreendimento que gere mais faturamento, mais produtividade e mais qualidade de vida para o seu empreendimento. Tudo isso através do nosso método Vórtice do Projeto Comercial. Tá, e para quem que serve o nosso método de projeto comercial, né? Isso é mais destinado a empreendedores que já estão no mercado, né? Que já estão ali com o negócio andando, querem reformar aquele ambiente, querem ampliar, querem abrir uma nova unidade em um outro local, seja aquilo um escritório, uma cafeteria, uma loja, uma barbearia, um salão, enfim, empreendimentos de modo geral, né? Para aqueles empreendedores que estão começando do zero e querem abrir começar, né, um empreendimento novo e tal, e querem uma empresa que saiba todas as etapas de como viabilizar isso daí. E para aqueles líderes de setores também, de médias e grandes empresas que precisam reformar o seu setor ali da empresa, né? Dar uma humanizada, melhorar o fluxo, enfim, melhorar de forma geral aquele ambiente. E para quem não, né? O nosso método não é o melhor caso agora. São clientes mais focados em projetos que nós chamamos de projetos residenciais, né? Reformar uma casa, um apartamento, construir uma casa e apartamento. Esse método aqui que eu vou explicar agora não serve exatamente para isso. Nós temos outros serviços, outros métodos que servem para esse caso, mas esse aqui o foco são empreendimentos, né? Projetos comerciais mesmo. Assim como já fizemos isso com vários clientes, como os que eu vou te mostrar a seguir. Então beleza, né? Aqui a gente está vendo alguns cases que eu separei para vocês para mostrar realmente que a gente está no mercado já fazendo isso. Então esse primeiro case aqui é justamente de um dos nossos clientes, a Ambev, né? Bem conhecido ali por todo o mercado e tudo. Isso aqui é um restaurante, né? Um refeitório dentro da cervejaria da Ambev. E a gente queria transformar esse refeitório para, né, deixar de ter essa carinha de refeitório mesmo e ter uma cara de restaurante, né, para humanizar mais o local e gerar um acolhimento maior para os colaboradores. Então aqui a gente consegue ver o antes e o depois, o impacto que isso daí causou, né, no ambiente. A gente consegue ver várias ideias ali de forma criativa que a gente trouxe para dentro do ambiente. Por exemplo, aqui é um restaurante dentro de uma fábrica, né? Então tem vários containers dentro da fábrica. Então o que a gente fez? A gente pegou literalmente 2 containers e botou dentro do restaurante. Deu bastante trabalho, inclusive, para realmente o ambiente ficar muito mais imersivo com aonde ele está implantado, né? Usamos algumas cores de alguns produtos que a Ambev representa e tudo mais, e demos essa humanizada geral no ambiente, tanto que a gente consegue ter essa ideia de antes e depois, né? Um outro case aqui bem legal também da Ambev, né? De um outro setor da fábrica, que é o ambiente administrativo. A gente consegue ver aqui aquele antes, né? Com cara de escritóriozão, tudo cinza e azul e tal, parede branca, aquela coisa bem clichê assim. E lá vem a gente com a humanização de novo. Vamos pegar ali os padrões da marca, entender como é a comunicação da empresa e como reformar esse ambiente da melhor forma possível, priorizando justamente, aqui no caso, a produtividade, né? A galera precisa ser mais produtiva, o ambiente tem que estar mais otimizado, a coisa precisa acontecer mais rápido e gerar mais qualidade de vida para dentro dessa empresa aqui, porque o povo trabalha bastante, fica muitas horas trabalhando, então o ambiente ele tem que ser aconchegante, confortável e impulsionar essa produtividade também. Um próximo ambiente aqui, esse que eu não tinha foto do antes, só do depois, mas é um ambiente há uma área de descompressão. Isso aqui é cada vez mais comum em grandes empresas, médias empresas, que é basicamente aquele velho cantinho ali do descanso, sabe? Então aqui a gente, né, como Ambev, cerveja e tudo, então a gente criou uma área de descompressão com cara de bar, né? Eles chamam de bar da boa, tanto é aqui o nomezinho. Justamente para o pessoal ter ali uma área de descanso, de respiro, tomar um guaraná, um refrigerante. Obviamente ninguém vai ficar bebendo cerveja no horário de trabalho, né? Mas o ambiente é só temático para isso. Aqui também o pessoal lá faz pequenas reuniões durante o dia para receber fornecedores numa conversa mais rápida. Então serve para isso. Um próximo case aqui bem legal já é no segmento de cafeteria, que é o Calena Café. Então aqui a gente pegou eles têm outras unidades, né? Mas uma das unidades a gente pegou um cantinho de um prédio comercial, que é um prédio de coworking e tal, e criou essa cafeteria nesse cantinho. A gente consegue ver aqui o antes, não dá nada pelo ambiente, né? E a gente fez exatamente isso aqui do lado. Eles também têm uma pegada bem industrial assim, na identidade visual da marca, da empresa. É um gosto particular do próprio dono, o que eu acho super legal. Hoje em dia está muito em alta isso. E assim, é relativamente barato de fazer isso, porque a gente usa muitos elementos aparentes e tal, enfim. E aqui a gente consegue ver como ficou o ambiente, né? De novo, focando naqueles 3 pontos que eu falei lá no comecinho da apresentação, né? Faturamento, produtividade e qualidade de vida. Aqui a ideia é fazer uma cafeteria que tenha um fluxo bom, uma rotatividade alta. Então não vou fazer mega
né, cantinhos para a galera sentar muito confortável, porque senão o pessoal vai ficando. Então aqui é fazer uma coisa um pouco mais rústica mesmo para o giro da casa ser mais alto. Então tudo tem um objetivo maior, além da beleza, como eu já falei antes. Qualidade de vida para quem está trabalhando, para quem está ali dentro sendo atendido. Então, né, o máximo possível para a gente poder entregar um ambiente confortável para quem está muitas horas naquele lugar. Muito bem. O próximo aqui que a gente pode ver é um escritório, né, com uma pegada ali um pouco parecida com a da Ambev. É um escritório que queria fazer esse espaço aqui que estava totalmente inutilizado. A gente transformou ele para caber ali todo um ambiente administrativo dessa empresa chamada Mucuripe Combustíveis. Eles administram vários postos de gasolina e tal. Então toda a ideia aqui era trazer o conforto e a produtividade, principalmente, né, para o pessoal trabalhar melhor, trabalhar mais rápido, trabalhar mais confortável. Então a gente, quando pensa em qualidade, em conforto, a gente vê aquele tonzinho mais de madeira, aquela coisa, né, casa de vó e tal. Então a gente usa muito isso nos MDFs para dar uma leveza maior, enfim, vários tipos de solução com iluminação para deixar o pessoal mais confortável trabalhando, enfim, várias técnicas que a gente traz para impulsionar esses objetivos, além da beleza, como eu já falei antes, né? Mais um case aqui, esse mais no foco do varejo, né? Aqui é de materiais de consultório odontológico, médico, é da empresa WN Odonto. Aqui a gente consegue ver o antes da loja, olha como é que é, aquela loja bem genericona mesmo, né? Aquela coisa bem, um bando de produto aparente, sem muita organização, principalmente na comunicação visual. E a gente vem com a proposta, logo abaixo aí, ó, a gente consegue ver que a gente já consegue ter uma identidade melhor, o que é cada balcão, quais são os setores que estão ali por trás, então plaquinhas identificando onde é o caixa, onde é aquilo e tal. Então o foco é otimizar a operação em projetos comerciais, FPQ. Faturamento, produtividade e qualidade. Então, a beleza, ela está em segundo plano aí, mas ela está servindo um bem muito maior, que é deixar a operação muito mais frutífera para aquele empreendedor e para os colaboradores, obviamente, né? Aqui a gente consegue ver mais um caso corporativo, né? A gente é uma fintech, a Outbank. A gente pegou ali um ambiente neutro ali, só com piso, parede branca, umas portas, janela e tal, e transformou num ambiente muito mais condizente com a identidade visual daquela empresa, pensando no fluxo de quem vai trabalhar ali, nas comunidades das mesas, das cadeiras, acústica com um carpete mais remodelado e tal, comunicação visual para dar uma identidade mais jovem, uma startup e tudo. Mais um case aqui, ó, é da mesma empresa, só que de uma outra unidade dela no Brasil, da Outbank, se não me engano, isso daqui é em Curitiba. Então, de novo, espaço vazio, sem muito potencial, sem saber o que fazer, aquela coisa, a gente entra com uma proposta bem arrojada, bem diferente, bem bonita, mas que sirva um propósito maior daquela empresa, como eu já falei antes. E aí a gente tem vários cases, né? Vários cases para mostrar. Aqui eu não vou falar exatamente de cada um, senão esse vídeo vai ficar com algumas horas, né? Então, para acelerar um pouquinho, aqui a gente consegue ver vários cases daquela mesma empresa que eu falei, só que de outro segmento, é a WN Hospitalar, no caso. A gente veio com a fachada nova, interiores novo, tudo de novo, servindo o propósito principal, faturamento, produtividade e qualidade. Aqui a gente tem um restaurante, o Sopão do Professor, que é bem conhecido. Aqui a gente tem uma welcome area, né, tipo uma recepção de uma fábrica da BMW local aqui, mostrando melhor ali os produtos, os objetos que são fabricados na fábrica, as próprias motos, né, etc. e tal. Aqui mais uns cases, aqui é uma clínica odontológica também, servindo um propósito maior de entregar mais qualidade de vida para quem está sendo atendido ali, para quem está trabalhando ali, gerando mais conforto para quem visita aquele local. E por último aqui nesse slide aqui a gente tem um centro comercial com uma pegada muito interessante, muito diferente, que hoje em dia está muito em alta, isso de você usar containers, né, prontos para fazer uma modulação, uma loja, etc. e tal. A gente pensou em fazer um centro comercial, todo usando containers. Eles ficam empilhados, né, coladinhos um do lado do outro, e ficou um resultado bem bacana também. E por último aqui, para terminar de mostrar alguns cases aqui para vocês, a gente tem aqui uma loja de um pequeno restaurantezinho de antipasto, o nome do restaurante inclusive é esse, antipasto. Também, vamos pensar aqui nos objetivos principais do empreendedor, a gente precisa de
otimização de espaço, o espaço é pequeno, como é que a gente deixa isso mais atrativo para quem está olhando por fora, para quem está entrando. Então, tudo isso foi pensado na hora de fazer aqui e propôs ideias para o ambiente. Aqui embaixo a gente tem ambientes corporativos da Coca-Cola, que é um grande cliente nosso também. Então, né, Coca-Cola não precisa nem dizer nada, né? Eles têm uma puta identidade visual e a gente precisava trazer isso para o ambiente, para quem está trabalhando ali dentro sentir que está trabalhando para a Coca-Cola. Então, produtividade, qualidade de vida, para realmente impulsionar o trabalho desses colaboradores aqui, através da arquitetura. E antes de explicar melhor o nosso método, eu queria me apresentar um pouco. Eu me chamo Marcelo Mello, eu sou arquiteto, formei ali em 2015, comecinho de 2016. Quando eu formei eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, se eu queria, sei lá, trabalhar para alguém, trabalhar com algum nicho específico. Já pensei em trabalhar para o nicho de arquitetura hospitalar e tudo, mas não era o forte muito bem aqui onde eu tô, né? Então, resolvi abrir, né, um pouco a cabeça e ver o que aparecia, né? Até que em 2016, se não me engano, acho que foi 2016, um amigo meu que trabalhava dentro de uma construtora que prestava serviço para a Ambev, eles precisavam de um projeto lá e tal. Ele lembrava que eu era, né, arquiteto, não sei o que, amigo dele. Aí ele me ligou e tal, pô, precisava de um projeto, não sei o que, já vi que tu formou e tal. E aí eu falei, pô, vamos nessa, mano, vamos nessa. Não sei o que é, mas vamos nessa. Eu achei que, pô, quando a gente sai da faculdade, a gente acha que não vai fazer projetos mirabolantes e torres e não sei o que. E ele veio que a proposta de projeto deles, eles precisavam que alguém projetasse um aquário grande, né, e tal, para dentro da fábrica da Ambev. Para que era esse aquário? Para mostrar como a água do ambiente era tratada, era purificada, etc e tal, filtrada. E aquele aquário tinha que estar lá com os peixinhos nadando e tudo. Então eu falei, vamos nessa, né? Não tenho nada a perder. Então eu comecei a fazer, fiz o melhor aquário possível dentro do que eu sabia por aquário. Vou até mostrar um print para vocês aqui do projeto, né? Na época que eu mandei o e-mail com a apresentação e tal, para vocês não verem que eu estou mentindo. E aí findou que aquele aquário nem foi construído, né? O projeto passou, o pessoal gostou e tal, não sei o quê, mas ali veio um insight muito bacana para mim. Aquilo era um aquário e tal, com um objetivo maior de bater uma meta, de mostrar que a água é filtrada, etc. E eu percebi que muitas empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, têm um objetivo maior quando contratam um arquiteto, etc e tal, não só pela beleza. E aí aquilo me deu um insight, né, que, putz, quando eu fui terceirizado de uma empresa que estava prestando serviço para uma outra empresa maior, eu percebi que empresas, né, pequenas, médias ou grandes, tem um objetivo maior quando contratam um arquiteto que o arquiteto às vezes não percebe, né? O cara está focado em entregar o produto mais bonito do mundo, etc e tal. E aquilo abriu um pouco meu olho e falou, pô, acho que seria interessante eu me dedicar a atender esse tipo de público, a atender empreendimentos de maneira geral, entender quais são os objetivos deles e entregar um projeto, uma obra. E aí que eu entendi, que entendendo ali um pouco melhor os briefings de cada cliente, que o foco não fugia muito disso que eu já falei aqui no vídeo, vou ficar batendo nessa tecla, né, do faturamento, produtividade e qualidade. Comecei a estudar mais a fundo, técnicas de provocar isso melhor no layout, nas escolhas estéticas que a gente toma dentro de um projeto, justamente para levar a vida útil daquele empreendimento a proporcionar esses 3 pontos que eu já falei. E aí de 2018 para cá, né, errando, acertando, entendendo como a gente consegue aproveitar a experiência de um cliente para melhorar no próximo, acumulando experiência e outros clientes de diferentes nichos, a gente conseguiu entender um método ideal para a gente entregar esse objetivo que a gente tanto está falando aqui no vídeo para você que quer um empreendimento novo, que quer melhorar o seu empreendimento da melhor forma possível. E hoje eu quero te mostrar esse passo a passo, que foi resultado de anos trabalhando, de anos me dedicando para esse mercado, entendendo como é a vida de um empreendimento, de uma empresa, independente do segmento. A maioria das empresas tem uma organização parecida, alguns nichos, né, a gente sabe que tem uma coisa ou outra diferente, a gente já entende isso, a gente já trabalha principalmente com escritórios, lojas, restaurantes, e sabe a melhor forma de formatar o seu negócio fisicamente para entregar a melhor experiência que você quer e colher os melhores resultados que você pode colher. Até porque o que a gente mais vê no mercado são clientes que chegam na gente com uma experiência prévia de um arquiteto, que às vezes o foco do cara era entregar a coisa mais bonita do mundo e tal, e aí ele acaba esquecendo um pouquinho qual é o nível de manutenção que essa luminária que você propôs vai me dar no futuro, onde eu vou comprar essa lâmpada para repor.
Qual é a logística de eu trazer esse sofá de não sei de onde para cá? Então, o arquiteto, na real, ele tem que ser um grande balanceador de tudo isso, de beleza, de função, de tecnologia, de custo-benefício, de manutenção, principalmente, também. Agora, deixa eu te mostrar como funciona o nosso método de maneira visual para você entender da melhor forma como todo esse passo a passo vai acontecer contigo. Muito bem, então aqui a gente já consegue ver o nosso método representado visualmente. A gente dá esse apelido carinhoso para ele de vórtice do projeto comercial, né? E a gente divide esse processo em 3 grandes fases, né? Essas fases a gente chama de o que, como e o porquê. E eu vou explicar melhor qual o sentido da organização dessa forma, tá? Então, primeiro a gente começa lá do meinho do vórtice. Então, quando a gente olha para o meio, o que quer dizer esse o quê, né? O que o cliente quer contratando a gente. O que ele quer? O que ele quer com um empreendimento novo? Por que ele precisa de um profissional para realizar isso? Porque ele precisa abrir aquele empreendimento para faturar mais, para o ambiente ser produtivo e para gerar uma qualidade de vida para quem está trabalhando ali dentro, né? Esse é o que? É o que ele quer, beleza? E aí a gente entra com o como, né? Antes de falar um pouquinho do como, é até interessante a gente explicar um pouquinho também como é que a arquitetura influencia, né, nesse faturamento, produtividade. Acho que isso daí deve estar surgindo na cabeça de vocês como uma dúvida. Mas, por exemplo, uma loja, quando ela é pensada da melhor forma, quando ela é pensada com o melhor layout possível, aquilo proporciona uma agilidade muito maior no vendedor, de como atender aquele cliente, onde estão aqueles produtos, e até do próprio, a gente chama de Visual Merchandising, né, VM, de como o cliente percebe os produtos, de como os produtos estão organizados, qual o layout daquela loja, porque uma loja confusa, que não diz muito a que veio e tal, acaba até impedindo que o cliente entre, né, ou assustando um cliente, enfim. Então, o modo como a loja é pensada fisicamente impacta diretamente no resultado. Então, se a loja é organizada, tanto o colaborador, o empregado, ele vai trabalhar mais rápido, o que vai dar um atendimento melhor, mais rápido, mais prático, o que aumenta sim o faturamento. O cliente ele vai se sentir mais convidado a entrar naquela loja, ele vai se sentir mais atraído por aquilo e vai saber aonde procurar os produtos que ele precisa de uma forma mais organizada, autossuficiente. Então, principalmente em lojas, o modo como a gente organiza ela aumenta sim o faturamento. Produtividade, né? Como uma loja organizada, as pessoas são mais produtivas, elas demoram menos a fazer uma tarefa. Então, uma produção mais agilizada, mais otimizada, acaba influenciando também no faturamento. E a estética, né? A estética e a ergonomia, elas entram justamente na questão da qualidade de vida. Um ambiente bonito, né? Ele acaba influenciando o nosso estado mental e físico de aproveitar aquele ambiente. Quantas vezes você já foi num restaurante, sei lá, super imersivo, interessante, diferente, bonito, e junto do produto que você consome, que é a comida, né, a sensação e a imersão e o aproveitamento daquele momento, daquele espaço, acaba sendo muito mais agradável para o cliente. Então, ter um ambiente com uma qualidade de vida melhor para quem está ali dentro, seja o cliente ou o empregado, impacta diretamente no resultado. No longo prazo, as pessoas falarem bem do seu ambiente e de você se sentir bem trabalhando naquele lugar. Tudo isso é arquitetura. Tudo isso é arquitetura de interiores, design, técnicas de como fazer um ambiente físico proporcionar sensações, sentimentos para quem está frequentando aquele espaço. Mas vamos lá. Como a gente faz isso, né? Aí a gente entra nesse ciclo aqui do como, que é esse leque maior aqui, com várias descrições aqui de etapas, né? Então, dentro dessa fase aqui do como, a gente tem umas subfases aqui que a gente divide em 6 partes. A primeira delas é justamente o diagnóstico. O que é esse diagnóstico, né? O nome já diz um pouco, já dá para entender com os próprios nomes, mas enfim. Aqui, a primeira coisa que acontece é justamente a gente entender o seu problema, o seu objetivo, enfim, o que você está esperando da gente, etc. Como a gente faz isso? O primeiro ponto é uma consultoria gratuita, né? Tem muitos arquitetos que você paga, né, para você ter aquele primeiro atendimento. Então, essa consultoria, esse primeiro atendimento, a gente faz totalmente gratuito. Essa consultoria, ela funciona através de uma reunião, né, uma primeira reunião mais enxuta, para a gente poder entender melhor o seu ambiente. A gente já dá muitas ideias do que fazer, de como resolver, insights, referências,
de como levar aquele objetivo mais para frente, né? Então por isso que a gente chama de consultoria, porque eu não vou estar só te ouvindo, a gente vai estar te dando muita ideia de como resolver melhor aquele espaço. E isso é totalmente gratuito, uma conversa sem compromisso financeiro, totalmente para a gente identificar melhor seus problemas, já vir com algumas soluções, né? Uma coisa importantíssima e fundamental é a gente deixar claro que nós, da Vórtice Arquitetura, atendemos nas principais capitais do Brasil. Se você quiser entender se nós conseguimos atender na sua capital, é só tirar essa dúvida para o nosso pessoal de atendimento e suporte. Mas enfim, o nosso atendimento, quando ele não é presencial, ele é totalmente possível, porque os contatos, a gente usa plataformas de vídeo, né, para fazer esses contatos, como o Zoom, Google Meets, reuniões online. A parte de contrato em si, a gente usa ferramentas digitais para isso também, a gente usa parte de contratos, a gente também tem ferramentas digitais onde toda a parte de assinatura e conferência de contrato é feita de maneira à distância, online, onde você recebe o link para conferir o contrato, fazer suas pontuações, o que for, entender como o nosso processo funciona, assinar digitalmente, tudo ocorre da melhor maneira. E os contatos físicos, que são inevitáveis, né, de medir o ambiente, de às vezes ir numa loja, etc. e tal, a gente tem arquitetos nas principais capitais do Brasil para dar esse suporte também. Então, todo o processo à distância ocorre super bem, a gente já trabalha dessa maneira, tanto presencialmente como à distância, e tudo acaba tendo o mesmo resultado. Então, beleza, tirando isso daí de lado, né, entendendo como isso daí já funciona. Depois dessa consultoria gratuita, o que acontece? A gente faz um orçamento mais complexo, né, de como é que a gente pode ajudar com todas as etapas e tal, e custos e tudo mais, valores, formas de pagamento e tal. Caso você dê ok, a gente realmente comece o projeto comercial com você, a gente entra no alinhamento de expectativas. A gente vê aqui nesse segundo tópico aqui, que é uma reunião mais complexa, mais demorada, onde a gente entende melhor exatamente quais são as expectativas, quanto você está pensando em investir nesse empreendimento, se for o caso. Às vezes o cliente deixa, enfim, para conversar isso mais na frente, não tem problema. Entender o briefing de projeto, né, a parte arquitetônica, se você tem referências, desejos, gostos, demandas específicas que você já quer passar para a gente, isso é super importante. Levantar os possíveis problemas, né? Às vezes o cliente ele tem um objetivo super já estabelecido na cabeça dele, mas é importante a gente às vezes confrontar ele com a realidade, entendeu? Fala, isso aqui não vai dar muito certo, porque XYZ. Ou às vezes o cara quer, sei lá, fazer um pé direito duplo, uma coisa alta, e tem uma laje que está atrapalhando. Então a gente precisa ser realista e levantar os possíveis problemas que vão ter lá na frente, documentos, problemas de obra, etc. O levantamento das dimensões, como eu falei, então nossa equipe ela vai até o local quando é reforma, né, para medir o espaço. Quando é uma construção do zero, é muito mais fácil, né, porque basicamente a gente precisa do levantamento topográfico, né, um levantamento digital do terreno, para poder começar a fazer o projeto da edificação, da construção que vai ter ali. Por último, uma análise de normas, né? Entender ali se determinado segmento de empreendimento às vezes tem que obedecer uma certa legislação, como uma clínica, um restaurante, enfim. Dependendo do caso, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo nas normas, que muitas delas a gente já tem um resumo de muita coisa, devido ao número de clientes que a gente já atende, para saber como resolver isso da melhor forma. Beleza, então tudo diagnosticado aqui, todo esse material reunido, a gente evolui para a próxima fase, que é de conceito, né? Acho que é a fase mais importante até. É entender o conceito da coisa, a cara que aquele empreendimento vai ter, né? Tanto em layout como visualmente, né? Como é que as coisas vão ser. A primeira coisa que acontece justamente é a apresentação de layout, como eu acabei de falar. Esse EP aí é porque faz parte de uma etapa do projeto, de estudo preliminar, um nomezinho mais técnico. Mas enfim, é a apresentação do layout. É você ver como vai estar organizado o seu ambiente, como é que vai estar a planta, o mapinha do seu ambiente. Para você entender se o fluxo está batendo com as expectativas, se a gente pensou em tudo que a gente tinha que pensar ou faltou alguma coisa. Entender muito como aquele ambiente está organizado, se está feito da melhor forma possível, se está estratégico o suficiente para ter resultado, por aí vai. Depois disso aprovado, revisado, modificado, etc., a gente evolui para a parte de apresentação de 3D, né? A apresentação do 3D de uma forma realista. Então você vai ver imagens do seu ambiente já com tudo pronto, né? Entre aspas, assim, tudo digitalmente falando, né? Mas
você já vai ver o ambiente com a iluminação pronta, a cor dos móveis, a comunicação visual, as pinturas, a decoração, as pessoas andando, enfim, você já vai ter a noção realista da coisa. E a gente usa produtos digitalmente que existem na vida real, isso parece besteira, mas é importante falar. Então o que você está vendo na imagem é o que é possível de você ter concretizado daqui a um tempinho. Muito bem, isso aqui apresentado, revisado, aprovado, etc. A gente vai para as prévias de aprovações, né? O que é isso? São materiais que a gente gera, materiais técnicos, desenhos técnicos, que são precisos para você aprovar a construção daquele empreendimento. Então, dá um exemplo. Se você está no shopping, o shopping precisa aprovar a reforma daquela loja. Então, a gente prepara um material mais básico, que ele é mais rápido, porque se eu for esperar todo o processo terminar, você demora muito para receber aquele material e dar velocidade ali na tua aprovação. Então, a gente prepara um material mais básico, entrega isso para você, ou para o shopping diretamente, enfim, e aquele processo vai evoluindo. Se no caso da prefeitura, é preparado o que a gente chama de projeto de aprovação, que é um projeto, de novo, mais básico, mas que é o necessário para a prefeitura entender ali como vai ser aquele ambiente, as diretrizes e tal, e aprovar a sua construção, que numa média, depende muito do município, mas numa média de 30 a 60 dias só esse período de aprovação. Então, quanto mais rápido a gente disparar isso aqui, mais rápido o seu ambiente vai estar aprovado e a coisa vai fluir de uma forma muito melhor. Tá, então aqui dando sequência, né, a gente tem as plantas baixas, cortes, elevações, memorial descritivo, enfim, são diversos materiais técnicos que são necessários para essas etapas de aprovação que eu falei. Então, dependendo do empreendimento, isso daqui é preciso ou não. Então, a gente avalia isso justamente naquela etapa de diagnóstico. E é importante eu frisar uma parada aqui rapidinho, que é nessa etapa de conceito que a gente toma as decisões que influenciam diretamente naquele objetivo final do quê? Aqui no meio do vórtice, né? Faturamento, produtividade e qualidade. Então, é aqui que a gente pensa no layout certo para o seu ambiente ficar otimizado, organizado. É aqui que a gente escolhe melhor os acabamentos de tudo para gerar mais qualidade para aquelas pessoas que estão habitando e convivendo naquele espaço. Então, por isso que eu falei que a etapa de conceito para mim é uma das principais, assim, porque é ela que influencia diretamente naquele objetivo, naquele o que o cliente está contratando com o nosso escritório. Então, vamos lá. Em planejamento, né, a próxima fase é justamente a parte mais técnica, mais burocrática, que o nome, a gente dá esse nome de planejamento porque a gente vai criar todo o material necessário para planejar essa obra, para planejar com detalhes mesmo como é que a coisa vai ser construída. E a gente entrega o que com isso? O projeto executivo, principalmente. E aí, nesse projeto executivo, a gente separa por áreas de atuação dentro da construção civil, né? Então, a gente entrega isso aqui, eu vou dar um exemplo de um projeto, né, mais completo possível, assim, mas tem casos que é muito menos coisa do que isso. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa, um escritório, e eu vou abrir uma outra filial desse escritório, numa outra cidade ou na mesma cidade, enfim. Aí eu vou precisar construir isso do zero. Comprei um terreno, preciso construir. Então a gente vai precisar de um projeto de arquitetura, de um projeto de elétrica, de hidráulica, estrutural, refrigeração. E no de arquitetura, por exemplo, a gente entra com muitos detalhes em cada um deles. Então na arquitetura a gente vai pensar em piso, em forro, na iluminação, na decoração, nas pinturas, em todos os revestimentos, nos móveis, na comunicação visual, na ergonomia, nas cadeiras, e tudo isso vai ser detalhado visualmente no material técnico que a gente gera dentro dessa etapa para você ter um grande manual da obra, né? Um manual mesmo para, enfim, quem for executar essa obra seguir direitinho a risca como aquilo tem que ser feito. Então, essa é a etapa de planejamento, onde a gente gera todos esses materiais. E além disso, além desses materiais, esses desenhos técnicos, né, visualmente organizados e tal, mesmo nessa fase de planejamento, o que a gente entrega também junto do projeto executivo é justamente um estudo de viabilidade financeira, esse EVF aí, que é justamente um estudo rápido que a gente faz para entender qual o preço, né, por metro quadrado ali que está praticando no mercado de construção civil, baseado nos acabamentos que a gente escolheu para você já ter um norte mais ou menos de quanto vai ser
essa obra e se isso vai estar batendo com a expectativa que você deu pra gente lá no começo. Além disso, a gente já prepara um cronograma prévio para vocês, aqui no finalzinho a gente consegue ver, ó, o cronograma que é justamente um estudo rápido para vocês entenderem as etapas que a obra de vocês vai terem. Por exemplo, se é uma reforma pequena, eu aluguei uma sala para fazer uma barbearia. Beleza, nesse cronograma vai dizer lá que tem a etapa de demolição, a demolição vai fazer isso, isso e isso, depois a gente vai passar a elétrica, vai passar a hidráulica, nananana, e a obra vai evoluindo, para vocês entenderem qual o percurso ideal que aquela obra vai ter que ter. Muito bem, depois a gente evolui para a fase de viabilidade, né? É aqui que a gente vai viabilizar a construção do negócio. O conceito já está feito, o planejamento foi feito, agora vamos ver se é viável. Aqui é justamente aquele espaço de tempo onde o orçamento da obra vai ser feito. A gente mesmo, quando entrega o projeto executivo, já parte para essa etapa de orçamento mais complexo, a gente faz um EVF mais rápido no planejamento e depois a gente faz um novo orçamento com muito detalhe, com muita coisa agregada dentro, para você entender tudo que a gente vai fornecer na obra, né? Todos os custos, enfim, tudo mesmo. Com a gente por trás de tudo isso. Eu não preciso nem dizer as vantagens, né, do próprio escritório que o projetor está fazendo a obra, né? O nível de percepção e de erros que podem dar são muito menores, né? Então, a percepção é muito mais alta e os erros são muito menores, porque a gente fez o projeto, a gente sabe dos detalhes, do que, enfim, fez a coisa a 4 mãos, então é muito mais prático. E uma outra coisa que a gente dá para vocês, porque assim, não necessariamente vocês precisam fazer obra com a gente. Vocês podem pesquisar isso no mercado, com outro concorrente, etc e tal. Mas uma coisa que é importante para a gente é a qualidade. Então, a gente passa para vocês um checklist que a gente chama de qualidade de mão de obra, que é um documento que a gente usa para filtrar os nossos fornecedores. Então, um documentinho que vem lá um checklist de coisas que você vai ter que perguntar e pedir desse fornecedor que você está cotando para saber se ele é a melhor escolha mesmo. Assim. Eu não vou dizer que nós somos muito bons e tal, mas com certeza também tem gente muito boa. Mas eu quero que o cliente bote 2 coisas equivalentes para competir. E não, essa aqui entrega um monte de coisa, essa aqui não entrega pouca coisa, ou entrega mal feito, ou tem, sei lá, cases ruins, alguma coisa assim. E na real ele só vai olhar o preço. Então não é esse o meu ponto. Às vezes o preço é super importante, com certeza é. Mas às vezes tem mais coisa por trás do preço. Às vezes é importante entender com que aquele cara já trabalhou, quais foram os resultados que ele deu. E o checklist te ajuda a nortear um pouco como contratar, né, pessoas e tudo mais. Então a gente passa o mesmo material que a gente usa para você filtrar melhor quem você vai chamar para fazer orçamento. Muito bem, na viabilidade, né, a gente apresenta esse orçamento para você, né, você verifica se achou atrativo ou não o preço e dá ok ou não, né? O que importa é o seguinte, é que na próxima fase, né, que é a de implementação, a gente esteja presente na obra de vocês de uma forma ou de outra. Para garantir isso, por exemplo, digamos que o nosso orçamento, sei lá, não agradou muito e você vai fazer com outro fornecedor, etc e tal. Mesmo assim, um bônus que a gente já dá no projeto comercial é o serviço de check-in, que a gente chama, que são visitas técnicas naquela sua obra, naquele projeto que a gente já entregou para vocês. Quando a obra começar, a gente faz visitas técnicas semanais justamente para garantir a qualidade do serviço sendo executado. A gente não vai ser responsável da obra, né? Não vou ter que ficar fazendo orçamento para ti, cobrando fornecedor, etc e tal. Mas a gente vai passar toda semana na sua obra para ver como a coisa está andando, tirar dúvida, deixar tudo o mais claro possível para aquele fornecedor que está executando a obra. Então a gente não larga o cliente com a entrega do projeto. Isso é a etapa de check-in e esse é um bônus que a gente vende esse check-in separadamente também. E a gente deixa isso incluído no processo do projeto comercial inteiro, porque a gente acha fundamental a gente estar presente nessa obra, de alguma forma. Mas, porém, contudo, todavia, se você quiser que a gente realmente seja responsável da obra, a gente entra com o serviço de administração de obras, ADM aí. E esse valor de administração, você já vai ver ele na hora que a gente apresentar o orçamento para você lá na fase de viabilidade. Então, quando a gente mostrar o valorzão do orçamento e tal, lá vai estar muito bem dividido. Quanto a Vortex cobra para administrar? Show! Quanto a Vortex cobra pelos serviços mesmos e produtos, etc e tal. Também vai estar separadinho. Então, você já vai saber quanto a gente cobra para ficar responsável da obra mesmo, que é cuidar de tudo. Ser o responsável,
organizar a logística, organizar pessoal, gerenciar a própria obra, tomar conta de todas as dores de cabeça para você. E basicamente o papel do cliente vai ser o financeiro, né? De pagar mesmo os fornecedores, os materiais, os produtos, etc. Mas todo esse meio de campo que organiza tudo isso é a Vortex, nesse pacote de serviço administrativo. E aí tem o nosso modelo completão, né? Que é o turnkey, que é, de novo, eu volto aqui para a viabilidade, que é o orçamento fechado mesmo de obra. Assim, quanto a Vortex cobra para te entregar o negócio pronto com a chave na mão, acabou. Por isso tem esse nome, turnkey, que é um termo do inglês e tal, que significa virando a chave. É um modelo de trabalho onde você não tem preocupação. Você paga o valor cheio e você recebe a obra pronta, zero dor de cabeça praticamente, mas acaba sendo um valor mais alto, né? Então isso aqui funciona muito para empresas grandes, médias e grandes, que, né, tem um fluxo de trabalho muito acelerado, às vezes não tem quem cuide disso e acaba contratando a gente para resolver tudo. Foi o caso, por exemplo, da Ambev, por exemplo, eles fazem muito isso, eles querem o valor cheio, fechado e acabou. Já clientes ali que estão começando, ou empresas médias e tal, que ainda sobra um tempo para eles pagarem os fornecedores e tal, não sei o que, acabam optando pela opção de administração, que eles não têm que ter a dor de cabeça da obra, né? A gente entra com isso, com a equipe responsável mesmo pela obra, e o cliente faz sua parte financeira mesmo. E essa é a etapa de implementação, né, da obra acontecendo de fato, né, o projeto sendo construído, viabilizado, e com a gente dando suporte constantemente, para a gente garantir de novo o quê? O objetivo final, que já falei 1 milhão de vezes já. Beleza, depois dessa fase, estamos acabando, calma. Depois dessa fase de implementação, a gente tem a fase do resultado, né? A hora de colher os frutos, né? De todo mundo se abraçar, de chorar, de abrir champanhe, de comemorar, de não sei o quê. E inaugurar o espaço, inaugurar o empreendimento, respirar um pouco, entender que foi muita luta, foi muita garra, e a gente participa disso ativamente com o cliente, né? A gente nosso lance não é abandonar, então a gente quer estar presente, a gente quer estar junto. E a gente aproveita essa etapa, né, justamente para pegar um feedback já do cliente e entender os acertos e os erros que a gente cometeu, para a gente mapear novos caminhos, justamente como está escrito aqui, mapear novos caminhos. Para que serve isso daqui? Porque quando a gente entra no projeto, a gente toma muitas decisões, a maioria delas, obviamente, são acertadas, uma outra pode dar uma dissonância, então é interessante a gente saber o que não deu certo para a gente melhorar para os próximos caminhos, seja com o próprio cliente, né, com outro empreendimento, com uma reforma, ou com outros clientes com um perfil parecido. Então é importante a gente mapear tudo isso e preparar, se for o caso, é uma loja que a gente sabe que o cara ele vai abrir outra daqui a 1 ano. Então a gente prepara todo um material, quase que um manual de franquia, sabe? Para a gente se preparar para o próximo empreendimento que aquela pessoa vai lançar. Então, isso que a gente chama de mapear novos caminhos. Então, assim, a gente fecha esse ciclo do como. Agora já deu para você entender como o nosso processo funciona, o que a gente faz para resolver isso. E mais externamente aqui desse ciclo, a gente vê o porquê. O que é esse porquê, né? O porquê que aquele cliente quer o que ele quer, que é o faturamento, a produtividade, a qualidade. É justamente alguns desejos que às vezes estão ali nítidos, às vezes não, e cada um tem o seu porquê. Então, por exemplo, o lugar que você se sente acolhido e confortável é um porquê, é porque você está tendo todo esse esforço de ter esse empreendimento novo. Você quer tudo isso atingido justamente para você ter um ambiente mais acessível para, enfim, todo tipo de pessoa frequentar aquilo. Você quer investir num projeto comercial bem feito para você ter a longo prazo ali pouca manutenção no seu ambiente, sentimento de que a sua loja, a sua marca tem um ambiente único, sentir a praticidade na função das coisas que são escolhidas para você, uma empresa que dá prazer de chegar para trabalhar, mínima preocupação com aprovações, um ambiente que proporcione mais faturamento, um espaço otimizado, uma rotina mais organizada, enfim, cada um tem o seu porquê, as suas metas e os seus objetivos de por que ele está passando por todo esse processo e abrindo um empreendimento novo, porque às vezes a gente quer mais faturamento, a gente quer mais produtividade e mais qualidade, mas tem um porquê ainda por trás disso. E é aqui que a gente colhe esses porquês sendo resolvidos quando a gente consegue trabalhar da forma que a gente trabalha para os nossos clientes de empreendimentos comerciais.
Prontinho, agora você entendeu como é todo o nosso método e como a gente pode te ajudar a você atingir os seus objetivos e bater as suas metas utilizando o nosso processo e contratando a nossa empresa justamente para evitar que você tenha problemas e que você consiga atingir esses processos, esses objetivos, essas conquistas da forma mais rápida, prática possível. E se você ainda está pensando em coisas como, não, eu não quero investir em arquiteto porque em projeto, porque é um negócio que vai demorar muito, não sei o quê. Primeiro que o projeto ele sai em partes, como você já viu, né? A gente faz os processos de aprovação e tal, justamente para otimizar tempo, porque eu sei que nessa área de atuação, tempo é dinheiro, né? Então, os processos eles são picotadinhos justamente para você ter material antes e poder ir adiantando etapas que são inevitáveis, que são aprovações, etc. E ter um profissional por trás ajuda justamente a você não ter problemas lá na frente, né? Você tem que ter um profissional orientando tudo que tem que ser feito, porque é um profissional, uma pessoa que estudou para aquilo. Então, investir num arquiteto, num engenheiro, é sim um negócio inevitável, que você vai ter que passar por isso para ter um empreendimento de sucesso. E aí tem uma outra falácia, né? Falácia não, né? Que todo mundo fala que arquiteto encarece obra, e depende muito do arquiteto. Tem arquiteto que de fato faz isso, que é justamente aquele cara que eu já dei aquele exemplo lá no começo, que é aquela pessoa preocupada em fazer algo bonito, né? Independente das consequências. Então, isso acontece muito também. E o nosso caso não é esse. A gente quer o que está por trás da beleza, né? Aqueles objetivos que eu já mencionei para você. Então, para fortalecer ainda mais nossa parceria em como te ajudar, eu quero te falar sobre a garantia. Então, o risco é totalmente nosso, porque depois da etapa de conceito, se você não gostou do trabalho, não gostou de como está ficando, depois que a gente mostrou para vocês as perspectivas em 3D e tudo, você pode pedir seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Então, o risco todo é nosso. Eu quero que você passe pelo processo, que você entenda como a gente trabalha mais a fundo, para você ver como a gente realmente pode te ajudar. E para fechar com chave de ouro, eu quero te falar sobre o bônus. Caso você clique no botão abaixo, entre em contato, marque uma reunião, participe de uma consultoria gratuita, feche um orçamento, você ganha um bônus de uma consultoria em 3D. Esse é o nosso modelo de consultoria mais caro, que a gente vende isso separado por R$ 890. E essa consultoria você pode usar em que momentos? Você pode usar na sua casa, com algum ambiente que você tenha, que você quer usar isso para resolver e modificar e decorar um ambiente novo. Ou você pode dar essa consultoria de presente para outra pessoa, não tem problema nenhum. Então, caso você feche o orçamento com a gente, marque uma reunião e dê todo o processo que eu já expliquei aqui, você ainda ganha essa consultoria bônus para você ou para uma pessoa que você queira dar. Você pode contar com a garantia que eu já falei, experimentar o nosso serviço e ver o quão dedicado nós somos em realizar os objetivos do seu empreendimento. Agora clica no botão aqui abaixo e agende a sua reunião.